Shabbat Shalom! Louvado seja Deus por mais um dia na presença do Senhor. Estou aqui em meio à natureza, contemplando a natureza, porque a natureza revela Deus. Com esses primeiros raios solares, nesse amanhecer, que bênção tem sido as nossas jornadas. Não consigo deixar Jesus. Às vezes eu estou ali orando por vocês, porque o nosso primeiro momento é somente, nós e Deus, e tem sido muito gostoso. Eu estava orando por vocês e agora eu quero orar junto com vocês. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, porque a natureza te revela. Obrigada por hoje eu estar aqui em meio à natureza, gravando para os meus irmãos. Toma, Senhor, cada um dos grupos da jornada, cada filho, cada filha, cada família em tuas mãos. Eu lhe imploro, Senhor, toma-os, derrama teu Santo Espírito, que nesse momento Cesiane se cale e somente o teu Espírito fale, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Efésios 6, verso 16, eu gostaria que vocês lessem comigo. Embraçando sempre o escudo pelo qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Será que você e eu podemos estar preparados já com as armas que nós estudamos? O que nós já estudamos? Nós estudamos, vamos lembrar, a couraça da justiça, nós estudamos o cinturão da verdade e nós estudamos sobre o calçar com a pregação do Evangelho. Será que nós já poderíamos vencer essa batalha com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça e com o calçado da pregação do Evangelho? Não, porque nós precisamos nos defender e proteger dos ataques do inimigo. E hoje, essa arma que nós vamos estudar, ela é muito poderosa. Por quê? Porque Paulo diz que, acima de tudo, usem o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno. Como todo adversário, seu objetivo é atacar e destruir. Por que ele quer atacar e destruir? E nós precisamos nos defender. Mas de como? Mas como e de quem? 1 Pedro 5, 8 e 9. Pedro adverte. Eu preciso que você leia esse verso. Abra a sua Bíblia e deixe Deus falar com você através desse estudo de Pedro. Então, nós precisamos nos defender. Ele nos adverte: sede sóbrios e vigiem, porque o inimigo de vocês anda em derredor como um leão, tentando o quê? Devorar. E nós precisamos o quê? Resistir e permanecer firmes na fé. O escudo é o escudo da fé. E como é que abre o apetite desse leão? Como é que abre? Afinal, de que nós alimentamos esse leão? Da nossa carne? Dos nossos ossos? Esse leão se alimenta de quê? Ele se alimenta da nossa fé. Ele se alimenta das adversidades. Ele quer colocar as adversidades para quê? Para nos atingir. E atingir qual é o ponto que ele quer atingir? A nossa fé. A nossa carne, os nossos ossos, ele até atinge, porque ele coloca doenças, mas o objetivo é paralisar, separar, filtrar a nossa fé. Sabe por quê? Porque ele quer. Porque se ele tirar essa peça, se ele tirar a nossa fé, se ele tirar essa armadura, o que ele faz? Ele vai nos atacar, porque nós não temos como nos defender. Digamos que você está à frente do seu adversário, e se ele pudesse
tirar uma arma sua, qual que você acha que ele tiraria? E você, se estivesse diante de um adversário, qual era a arma? E você pudesse tirar uma arma dele, qual é a arma que você tiraria? Qual? Você pode até pensar, bom, os calçados, o capacete, a couraça, o cinturão da verdade, a espada? Ah, não, posso tirar a espada. Mas olha, se você tira a espada, o que vai acontecer? Você pode tirar a espada e você vai atacá-lo, né? Mas quando você se cansar, o que você vai receber? O contra-ataque. E você não tem nada para se defender. Percebe a importância do escudo? Porque o escudo não é apenas uma questão de tempo. Sem o escudo é só uma questão de tempo para perdermos a batalha. Mas com o escudo é só uma questão de tempo. Nós vamos o quê? Defender de todos os ataques. E como é que nós vamos iniciar esse ataque? Jesus lembra disso, porque Jesus disse para Pedro, hoje Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Imagina colocar numa situação, é o quê? Ele prensa, ele peneira e ele vai esmagando, até separá-lo da nossa fé. E é isso que ele faz, ele quer nos separar da nossa fé. Pedro não foi o primeiro. Olha a situação de Jó. Você percebe o que ele fez com Jó? Ele tirou tudo. Jó tinha três riquezas. Jó tinha a riqueza. Ele tinha a família, ele tinha os bens materiais e ele tinha a riqueza que era a sua fé. Ele atingiu a família de Jó, ele atingiu os bens de Jó para atingir o quê? A espiritualidade de Jó. A sua espiritualidade é a sua maior riqueza. Mas Jó não permitiu que ele atingisse a sua espiritualidade. Eu vou colocar aqui hoje uma pregação que eu tenho sobre Jó. E eu gostaria que você... Eu não tenho tempo de adentrar a história de Jó. Mas a história de Jó mostra o grande conflito entre Deus e Satanás. É simplório demais você resumir Jó em dor, paciência e sofrimento. A história de Jó mostra o grande conflito. O que Satanás quer fazer? Peneirar, esmagar, até separar você da sua fé. Foi isso que ele tentou fazer com Jó. Foi essa mesma situação. O objetivo é fazer com que a circunstância separe você da sua fé. E assim você não conseguirá mais agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ele tirou o alicerce. E quando ele tira o alicerce que é a fé, você deixa de crer, você deixa de confiar, você deixa de acreditar. Entenda o perigo. Entenda esse perigo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não tem fé, você não tem como agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6 diz aqui assim, olha. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que ele pode se tornar galardoador dos que o buscam. Então, se você ora sem fé, de que vale sua oração? Nada! Se você não crê, se você ora por orar, eu vejo tantas pessoas pedindo oração. Eu falo, Senhor, dê fé para essas pessoas. Porque o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. O poder é de Cristo. E Cristo quer que você tenha fé para você orar, porque o poder é dele. Você mesmo pode orar e mover montanhas. Eu creio. Toda oração que eu faço com Deus é com fé. Se nós não tivermos fé,
suficiente para suportar em nossa fraqueza. Aí Jesus traz uma promessa, Jesus traz uma esperança. E Jesus ele vai dizer em Lucas 22, verso 32, Jesus vai nos dar essa esperança. Então eu quero que você leia comigo Lucas 22, verso 32. Eu vou abrir aqui porque tem uns versos, todos são muito importantes. Mas 22, verso 32. E ele diz aqui assim, olha: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Jesus rogou por nós. Jesus no Getsemane, ele não roga apenas pelos discípulos. A última oração de Jesus, ele roga pelos seus filhos que estariam vivos no tempo do fim. Jesus rogou por nós. Jesus orou. Eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. A Bíblia nos encoraja dizendo que o escudo da fé nos defende e o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8, verso 26. Abra comigo Romanos 8, verso 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 34. Eu preciso também ler com vocês. Aqui diz assim: quem os condenará? E Cristo Jesus, quem morreu, antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por vós. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Jesus intercedendo por nós. O céu nos dá toda a força que precisamos. Não sabemos nem como orar, mas o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E Jesus, quem morreu e ressuscitou, está à direita do Pai, intercede também por nós. Se estivermos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o que nos dá a fé, a conclusão da nossa fé, nada, se nós estivermos em Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Porque se você está em Cristo, você vai fazer de todo o seu sofrimento uma pérola, um louvor. Eu convido nessa manhã você a fazer de todo o seu sofrimento um louvor. E você vai ver que você vai vencer essa batalha. Lembra quando nós falamos do fruto do Espírito, que é a alegria? Eu mencionei como que Josafá venceu aquela guerra. Como? Ele diz: coloque os cantores na frente. Porque Satanás, ele não consegue ver a criatura adorando o Criador. Ele não consegue. Ele foge. E agora Deus te dá toda a armadura. Então tá triste, louve. Tá cansado, louve. Louve. Um coração alegre é o melhor remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. E Satanás coloca estas coisas para te peneirar, para te separar da sua fé. Mas o louvor vai te ajudar a ter fé. Aprenda essas coisas. Eu gostaria que você lesse Hebreus 12, verso 2. E aqui diz assim: olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava, a alegria que estava proposta para Jesus, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à direita de Deus Pai. Quando o seu nome é chamado no céu, quem se apresenta para interceder, para advogar pela sua vida? Jesus. Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem mesmo a fome, nem mesmo a nudez, nem mesmo o perigo, nem mesmo a espada. Nada poderá nos separar do amor de Deus. 1 Pedro 1, verso 5. Nós estamos protegidos mediante a nossa fé. Abra Pedro, leia, medite nesse verso. Então, como ter fé ou aumentá-la? Romanos 10, verso 17. Vamos entender o que Deus quer falar aqui conosco. Romanos 10, verso 17. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como é que você tem fé? Ouvindo a palavra de Deus, estando aqui nessa jornada. Por que Satanás não quer que você escuta a jornada? Porque a fé vem pelo ouvir. E se você meditar, e se nada te separar de ouvir a palavra de Deus, a sua fé vai aumentar. Paulo, ele fala para o povo de Tessalônica, ele elogia, porque eles ouviram as boas novas de salvação, ao ponto de produzir neles fé. Uma fé genuína. E isso vem a partir do momento que você escuta. Fé, ela é confirmada pela provação. A fé, ela é firmada pela palavra e ela é sustentada pela oração. Por favor, grave isso. Fé é confirmada pela provação, firmada pela palavra e sustentada pela oração. Em 1 João 5, do 4 ao 5, eu queria ler com você. 1 João 5, e eu vou deixar esse verso aqui, ler esse verso. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Por isso, quem é nascido vence o mundo. E essa é a chave da vitória, que vence o mundo. A chave da vitória é a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente quem crê em Jesus Cristo. Em Jesus, o Filho de Deus. E se você crê, você se torna justo. Por quê? Você se torna justo porque você é bom? De jeito nenhum. Porque Romanos 3, do 21 ao 26, eu quero que você pare e leia. Romanos 3, 21 a 26. Mas porque você é justificado. Cristo nos justificou. Não, nós não somos justos porque nós somos bons, mas porque Cristo nos justificou. Vivendo não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade dele. Hebreus 10, verso 38, diz o quê? Diz que o justo, 10, verso 38, eu quero ler com vocês. Todavia, meu justo viverá pela fé. Então, o justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você viva pela fé.